ver essa semana uma discussão muito interessante entre dois insiders do Packers, que cobrem o Packers. Um deles se chama Andy Herman e o outro Pete Bukowski. Só para dar o nome aos bois aqui. Que nem a gente estava falando no começo aqui, ao longo da live, a gente falou o seguinte: o Packers está se desfazendo de alguns caras mais velhos aí, entre eles o Lewis, agora talvez o Amos e tal. E aí os dois começaram a discutir dentro do Twitter lá, um falando, é reconstrução, o outro, não é reconstrução. Aí tem até o Zach Cruz, que falando assim, não é reconstrução, não é, seja lá o que for, é transição que o Packers está tendo. E aí ficou nessa discussão, né, é reconstrução? Não é? O que está acontecendo com o Packers? E aí achei interessante trazer para a pauta e eu quero, enfim, ouvir primeiro a Laira para saber, porque a gente já conversou um pouquinho nos bastidores sobre isso. Para você, o que você vê desse momento do Packers? É um time que está se reconstruindo ou é um time... Qual a melhor definição seria? A melhor definição é o time da faxina. Tá fazendo a faxina. Tirou a panelinha, terceira idade. Eu falei até pro Igor antes da gente entrar, cara, o Amos não vai voltar e eu fico pensando, será que o Packers tirou, exceto o Bakhtiari, que eu acho que também era sacanagem porque foi um investimento muito grande que o Packers fez nele, né, pra não ter retorno nenhum. Mas eu fiquei pensando, será que o Packers também aproveitou pra tirar e limpar todo mundo que era muito panelinha Aaron Rodgers? Pelo menos pro Love ficar mais tranquilo aí? Então, assim, gente, a defesa ainda é a mesma, tanto que o Joe Barry ainda tá lá. E a construção vai ser o dia que o Joe Barry sair. Ai. Mas enfim, a gente não sabe, mas enfim, cada um tem uma opinião, tem uma visão sobre isso, né? Só que a minha é o seguinte, eu vou muito na linha do que o Zach Cruz falou, né? Eu acho assim que a gente não tá no modo all-in, a gente não tá no modo reconstrução, a gente tá no meio termo. E esse meio termo é transição, né? E eu falei em transição, até a Laira caiu, mas enfim, vamos ver se ela retorna pra gente fechar os assuntos aqui. É transição. Não tem muito porquê. Como que eu posso dizer? Não tem muito porquê eu falar que o Packers está all-in. Não tá. O Packers não tá all-in. O Packers se desfez do principal jogador dele, que é o Aaron Rodgers agora. Então, ele não tá mais all-in. Outra coisa, que é um sinal que não é all-in. É um time que se desfez de outros jogadores veteranos, como a gente ressaltou aqui. Amos, Love ainda não, calma. Meu Deus, Love em 2038 ele é trocado. Ô Igor, deixa eu só voltar aqui. Você tá falando a win, no caso, você tá falando que não é a questão da reconstrução, né? Então, é que eu tô tentando exemplificar aqui. Os três termos assim que a gente pode exemplificar. O Packers não tá all-in e o Packers não tá em reconstrução, na minha visão. Para mim, o termo certo é transição, como eu falei. All-in, por quê? Porque o Packers não tem, não empurrou tudo para apostar em tudo. O Packers já fez isso e não conseguiu. Que foi manter o Rodgers, trazer outros caras ali, o Randall Cobb, que era pedido do quem que é do Rodgers, da terceira idade, né? Manter o Alan Lazar, o Davante Adams por um período, o Mercedes Lewis, enfim, esses caras que agora acabaram de sair. Então o Packers meio que
teve uma tentativa de all-in, mas sem sucesso. Não, mas aí desculpa, a gente passou por essa fase de all-in. Aí já era furada, né? Antes de... Enfim, né? Mas acabou se mostrando, né? Acabou se mostrando furada. Só que também eu não acho que o Packers não tá em transição. Ai, meu Deus do céu. Viu? É tanta palavra que acaba... Reconstrução. Não está em reconstrução. Não, vou deixar claro que não está em reconstrução na minha visão. Pelo simples fato, o Packers, não é porque o Packers se desfez desses caras aí, mais velhos aí, que quer dizer que o Packers está em modo reconstrução. Não é isso. Sabe? Para mim, eu tô na linha do Zach Cruz. Para mim, a palavra ideal é transição. O Packers está passando por um momento de transição. Por quê? Se desfez desses caras, principalmente do ataque, né? Como você até disse, né, Laira? A defesa, se você for ver, perdeu caras ali, como o Jaron Reed, o Dean Lowry, né? Nossa, que foram os caras assim, a gente agradece, foi com Deus. E a gente tá feliz ainda que foi pro rival, pro Vikings. Eu espero que ele desempenhe o mesmo papel que ele desempenhou no Packers. Papel pitch. Mais uma alfinetadinha no Vikings. Mas enfim, a gente perdeu esses caras, aí perdeu o Amos agora. Nesse enfim. caso a gente ganhou quando o Joe Lowry saiu, mas ok. Então a gente perdeu alguns caras da defesa, mas se você for ver, a base dela essencial da defesa é né, a mesma. Sabe? Ela não teve grandes modificações. E os caras que fazem diferença no time. Aí como que você vai... A única coisa que você teve... Diga. Não, eu tô falando, e ficaram os caras que Exato, fazem Rashan Gary, que vai estar se recuperando de lesão. Você tem o Jarry, que é um cara muito importante. Você tem... Sim. Então, como que você vai dizer que o Packers está em reconstrução se a base da defesa dele, sendo que eu acho que são 9 escolhas de primeira rodada, estão no Packers ainda? Entendeu? Como que você vai dizer que é uma reconstrução? Eu fiz até uma brincadeira antes da gente entrar. Gente, o Special Team tá em peso aí. Quase ninguém sabe do Special Team. Tem isso também. A maior parte das renovações foram no Special Team. Eu acho que a gente devia ganhar. Perfeitamente, é mais ou menos isso. Eu acho que a gente deveria ganhar um Super Bowl com touchdown de retorno. Mas para tua informação, o Packers teve um TD de retorno num Super Bowl. Não, mas a gente precisa ganhar. Acho que é Antônio Firma, se não me engano. Ganhar, Keishon Nixon, vamos aí, gente. Eu já tô muito iludida, né? Eu vou falar. Eu já tô pensando no Super Bowl. E se a gente olhar ali também do ataque, a gente tem pessoas que já fazem parte dessa base do Packers. A gente tem o Eddie Dillon, a gente tem o Aaron Jones, a gente tem o próprio Deguara, que não tinha muita oportunidade, mas que já está um bom tempo ali, e que o ano passado, nos momentos que entrou, a gente até viu uma melhora, né, e que talvez agora a gente espera que ele tenha mais oportunidade também para a gente ver aí como é que vai ficar. Sim, e esse ponto que você falou do Special Teams, eu acho que encaixa muito com a questão da defesa, sabe? Cara, você ficou com os principais caras ali da unidade. Como que você vai dizer que é uma construção do time? Pra mim, sim, sério, pra mim não faz sentido. Eu acho que as pessoas, talvez a gente ainda... talvez quem veja muito essa questão da reconstrução veja muito o time do Aaron Rodgers, não o time do Packers, né? Então saiu o Aaron Rodgers e companhia e deu a reconstrução. Não, peraí, gente, é o time do Packers, não é o time do Aaron Rodgers. E o time do Aaron Rodgers também não tá passando por reconstrução, não, tá todo mundo indo pro mesmo lugar, tá tudo a mesma coisa. Então, só para a gente, né, para eu concluir essa ideia de reconstrução, para mim, o seu Packers preservou praticamente toda a defesa, né, com seus principais jogadores, sendo que nem eu ressaltei aqui,
9 escolhas da primeira rodada, vem o Van Ness aí agora, sabe? Cara, não vejo como um time ter reconstrução nisso, sabe? Como você mesma disse, né, Laira? A gente teve uma permanência de vários jogadores no Special Teams. Esses caras poderiam facilmente ser mandados embora. Eles não precisavam voltar. Foi a unidade, sabe? Que a gente mais já foi... Foi a unidade que teve mais movimento no início, né? Que a gente viu o Packers se movimentando. Foi mantendo a galera do Special Team, renovando com a galera. Foi aonde o Packers começou a se mover, né? Sim, e para mim a definição de reconstrução é o que o Packers aconteceria se o Packers estivesse em reconstrução a partir do momento que ele não só trocasse o Rodgers, entendeu? E não só se desfizesse de jogadores de fim de contrato mais velhos, mais veteranos, mas ele partisse para o momento em que pegasse os principais caras da franquia. Tudo bem, tem muitos que poderiam ser trocados, mas a questão contratual pode pesar e o Packers não conseguiria trocar, ok. Mas você sabe que tem umas franquias meio loucas aí que precisa de jogadores de nível que o Packers tem, né? Que o Packers são jogadores bons ali. Uma delas foi o Jets. Enfim, que nem no caso aqui que a gente falou, poderia ter trocado o David Bakhtiari, poderia ter trocado algum jogador da defesa importante, sabe? Entende? Eu acho assim, no caso assim, que seria mais factível o Russell Douglas e Campbell, que até pouco tempo renovaram, mas poderiam ser caras que poderiam ser trocados, sabe? E então, para mim, a reconstrução é você desmontar o time inteiro. E no caso do Russell Douglas, eu vou te falar, um puxão de orelha, porque temporada passada, que vergonha, hein? Além de jogar mal, que atitude infantil no jogo contra o Lions, ainda não perdoei aquilo. Então, só para concluir, para mim reconstrução é isso. Só vou dar como exemplo aqui o Houston Texans, sabe? Para mim o Houston Texans é um time que implodiu a temporada passada, sabe? E ainda mesmo assim, ainda fez um esforço danado para não ficar com a pick 1 e ficou com a pick 2 e ainda deu sorte de pegar o QB que queria. Tipo, eles implodiram tudo, trocaram de Sean Watson. Cara, você via no elenco do Houston ano passado, só tinha curandeiro. Só tinha curandeiro lá. Não tinha, sabe? Acho que qualquer pessoa que passasse na rua lá perto do estádio do Texas ia jogar no time do Texas. Entendeu? Porque eles, tipo, abriram mão de muita coisa ali. E o Packers, pra mim, ele abriu mão de uma parte de jogadores ali. Não do todo. É isso que eu quero deixar claro. Porque é transição, não reconstrução. E assim, uma parte de jogadores que não estavam ali porque era plano do time, né? A gente tem que considerar isso. Era uma parte de jogadores que estavam ali para satisfazer a vontade do QB titular e que agora não tem sentido se o QB titular não está aqui. É claro que a gente não está desconsiderando a história do Cobb no Packers, a história do Mercedes Lewis, mas o que a gente está dizendo é o seguinte, essas peças já teriam sido, com perdão da palavra, descartadas, né? Se o Aaron Rodgers não tivesse imposto isso. Então essa é a questão. Então quem saiu agora é a trupe do Aaron Rodgers, a galera que se manteve ali porque ele estava ali, que não teria sentido nenhum o Packers manter. Embora eu pensasse na questão do Mercedes Lewis, mas a gente sabe que o Packers, e realmente, gente, toda vez que eu olhava a rotina do Mercedes Lewis, que ele sempre tinha folga de veterano, eu falava, gente, meu desejo do Mercedes Lewis, porque ele folga praticamente toda semana. Não tô falando que ele não fazia as coisas direito, gente, mas era meu sonho de consumo era ter a quantidade de folgas que ele tinha. Acho que ele trabalhava 1 e folgava 2. Então, assim, querendo ou não, tem que produzir, né, gente? Eu não tô falando que ele não produzia, mas a gente sabe também das limitações daquilo que é. Então não era planejamento do Packers. E agora não fazia sentido. Aaron Rodgers foi embora, não faz sentido manter todo mundo e ir embora.
tenho imenso, assim, apreço por eles, pelo Kobe também, que eu acho que, embora ele seja amigo do Aaron Rodgers, eu acho que é uma pessoa sensacional em relação à liderança ali naquele grupo, em fazer o time, né? Tem caras que agregam para o time, tem caras que não fazem isso muito bem. Mas não fazia sentido para o Packers manter esses caras e pagar esses caras, né?